Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre, ou melhor, vou fazer constatações sobre o atual governo que está lá em Brasília, ocupando o poder há 8 meses e 20 dias, embora ele tenha ficado mais viajando do que aqui, mas como eu já disse em vídeo anterior, essas viagens eram necessárias por conta das agendas internacionais que o chefe de Estado de uma das mais importantes economias do mundo tem que cumprir. Isso não é condenável de forma alguma. Agora, rolam boatos que o cara faz questão de ficar só em suíte presidencial, das mais caras. Isso eu não sei, não investiguei ainda, mas vou futuramente me pronunciar sobre o assunto. Também não há necessidade disso, dele não precisa ficar na pensão mais humilde, mas também não precisa abusar do poder e do cargo ficando nas mais caras mundo afora. Até porque lá fora tudo é cobrado em libra, euro ou dólar. E é muito caro mesmo e nós não precisamos pagar pompa e circunstância nem ostentação de qualquer um, mesmo que esse qualquer um ocupe temporariamente o cargo da presidência. Mas esse não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é deixar claro que, obviamente, está bem claro também que esses 8 meses e 20 dias de governo trouxeram melhores resultados para o Brasil em todos os sentidos do que os 4 anos do governo anterior. Obviamente, o governo anterior teve grande parte da sua duração, digamos assim, agravado pela pandemia que assolou o mundo inteiro. Mas ele não foi exclusividade dele. O mundo inteiro, todos os países do mundo sofreram drasticamente pelos mesmos motivos. Mas no caso do Brasil, especificamente, a situação foi agravada sobremaneira graças à incompetência do ex-presidente, que era um cara despreparado, que do meu ponto de vista não servia para presidir nenhum clube de 10 participantes, quanto mais um país de mais de 200 milhões de habitantes. Mas enfim, isso também é uma opinião pessoal minha, respeito as encontrar, embora não concorde, mas o fato é que, embora os resultados que nós estejamos colhendo agora sejam no mínimo satisfatórios e bem melhores que o do governo anterior, a estratégia de governo desse sujeito que está à frente da presidência é uma estratégia de apagar incêndio. O lado bom dele é que, diferentemente do outro, ele dá liberdade para os seus ministros trabalharem e mostrarem serviço, mostrarem competência, enquanto que o outro fazia questão e tornava isso bastante público nas frases repetidas e chatas que ele repetia lá, de que eu sou o presidente da República e não abro mão da minha autoridade. Isso para dizer que todo ministro deveria repetir, igual papagaio, igual um robô autômato, as atitudes, as ações e omissões dele. E que, salvo algumas, a grande maioria foram desastrosas, foram contra os interesses do povo brasileiro. 128, pelo menos, uma média de uma por semana ao longo de todo o mandato, foram a favor dele, a partir do momento que ele se apropriava indevidamente. Isso se chama, no direito penal de apropriação indébita, de presentes, inclusive alguns caríssimos, que outros estados, outros governantes davam para o povo brasileiro, para a nação brasileira, para o Estado brasileiro, e ele se apropriava como bens, como se fossem bens pessoais. Tem o caso das joias, dos relógios e uma série de outros aí. E não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público e a Polícia Federal que afirmou isso. 128 dá exatamente o número de semanas que ele esteve à frente da presidência da República. Ou seja, na média, uma vez por semana ele fazia isso.
fora as outras coisas que ele precisava ter feito e não fez em prol do povo brasileiro, do interesse do povo brasileiro, e não dele, da família dele e dos amigos, que ele também fazia questão de proteger e usar o cargo para fazê-lo. Mas enfim, o resumo da ópera disso tudo, apesar dessas conjecturas intercaladas, digamos assim, é que o atual presidente, como eu estava dizendo, ele já fez isso nos mandatos anteriores e continua fazendo, até porque ele é uma pessoa limitada. Ele tem carisma, tem mais inteligência que o anterior, tem também, isso é público e notório, só que ele não tem o preparo necessário, ele não tem visão de longo alcance para adotar políticas públicas e implantar projetos de interesse público que cabe a um presidente da República, cabe ao Poder Executivo, principalmente ao Poder Executivo e ao Legislativo de um país, de implantar medidas e projetos que tragam um retorno em médio e longo prazo. E aí eu estou dizendo que vão beneficiar o país e a população nos próximos 10, 20, 30, 50 anos ou mais. As medidas adotadas por esse governo extremamente limitado, em termos de competência, são pontuais. Um exemplo claro foi aí esse incentivo de compra, esse subsídio que ele deu para a compra de carros novos, para dar um fôlego para as montadoras de veículos e as fabricantes de peças e acessórios. Uma medida pontual que era para durar 4 meses, não durou 3. Então, são medidas pontuais que trazem um alívio, digamos assim, mas não solucionam o problema a longo prazo. Então, isso é típico, obviamente, de governos despreparados e incompetentes, rótulos esses que eu já coloquei no ex-presidente, aquele que queria passar a boiada através dos seus ministros, que não deixava seus ministros ter opinião própria e muito menos ter iniciativa, e o atual que, embora deixe seus ministros tomar iniciativa, as iniciativas, até porque ele elegeu 38, 39 ministros, aí convidou, são pessoas também do meio dele, são amigos de longa data, que também, por mais capacitados que sejam, também não ousam, não se atrevem a contrariar o chefe supremo, que adota nos seus discursos medidas paliativas e, consequentemente, os seus subordinados diretos, os seus assessores imediatos, que são os ministros, são obrigados a ocupar seu tempo pura e simplesmente na implantação de medidas paliativas, mas que jamais resolverão os problemas crônicos do Brasil a curto, médio e longo prazo, em hipótese alguma. Infelizmente, esse é o preço que nós pagamos por votarmos com o coração e não com a razão. Ou seja, agirmos como torcedores de clubes de futebol, seja de direita ou de esquerda, seja, enfim, esses caras que o povo está cansado, que aplaude como se fossem astros do rock, do esporte, do futebol, mas que na realidade são aventureiros, são oportunistas, mas que têm o poder da lábia, têm o poder de convencimento, têm carisma, e mesmo que não tenham carisma, quando começam a arrotar indignações, entre aspas, supostamente em defesa do interesse do povo, só que não, acabam caindo no gosto popular e acabam se elegendo ao cargo máximo para a tristeza geral da nação. Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no seu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, um abraço e tchau, até mais.